graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você, meu amado e querido irmão, ouvinte da palavra do Senhor. Como é que você vai? Eu creio que vai tudo bem, sabe por quê? Porque nós temos um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, que batalha e peleja em favor daqueles que nele esperam. Louvado seja Deus. Gratidão a esse Deus maravilhoso, porque até aqui tem nos ajudado, até aqui tem nos sustentado com a destra da sua justiça, ou seja, com a sua mão direita. Louvado seja Deus. Juntamente com esse dia maravilhoso que Ele nos concedeu, uma palavra poderosa, uma palavra abençoadora nos é liberada dos céus aos nossos corações, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 2, e o verso 10 apenas, que diz assim: E disse-lhe o mestre Sala ao esposo: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Louvado seja Deus por essa palavra. Queridos, que essa palavra poderosa, maravilhosa, essa palavra genuína, louvado seja Deus, que tem um poder de curar, que tem um poder de transformar, que tem um poder de libertar, que tem um poder, louvado seja o nome do Senhor, de salvar vidas, que ela encontre no teu coração terra fértil e produtiva, e que um fruto, louvado seja Deus, venha gerar 30, outro 60 e outro 100. Louvado seja Deus. Queridos, essa palavra não volta vazia, mas antes ela fará aquilo que apraz o coração de Deus e prosperará naquilo que Ele enviou. Louvado seja Deus. Ela tem direção, ela tem alvo nesta manhã. E eu creio que se você crê, esse coração, esse alvo, louvado seja Deus, pode ser a tua vida, em nome de Jesus. Queridos, a Bíblia relata aqui, louvado seja, a passagem bíblica das bodas de Caná da Galileia, louvado seja Deus, aonde houve-se, né, ali realizou-se uma festa de casamento, né, ao terceiro dia em Caná da Galileia, e Jesus foi convidado, juntamente com Maria e com seus discípulos, a estarem naquela festa. A Bíblia diz, meus amados, que na ocasião acabou-se o vinho, e o vinho era algo de suma importância em uma festa de casamento. O vinho simbolizava alegria, louvado seja Deus. E a palavra de Deus diz que o vinho acabou-se, louvado seja Deus. E seria uma falta muito grande, louvado seja Deus, para com os convidados e também para com os anfitriões da festa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas olha que maravilha, meus amados. Louvado seja Deus. A Bíblia diz aqui que o mestre Sala, aquele homem que era responsável para degustar o vinho, para provar o vinho, ali e falar para os convidados, né, como aquele vinho era, se era um vinho bom, se era um vinho gostoso. A Bíblia diz que quando Jesus transforma a água em vinho, Jesus manda aqueles serventes, né, que ali foram um canal de bênção também naquele milagre. Jesus manda que eles levem até o mestre Sala, para que o mestre Sala prove, deguste aquele vinho, né? Aquele vinho que foi transformado com água, né? Que Jesus transformou com água. E a Bíblia diz que o mestre Sala, quando ele degusta, quando ele prova aquele vinho, louvado seja Deus, ele logo, meus amados, se espanta. Louvado seja, ele fica surpreso. Por quê? Porque todo o vinho bom, numa festa de casamento, na cultura judaica, é servido, louvado seja Deus, primeiro. E depois que todo mundo já tem bebido o bom vinho, depois é servido o inferior, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que o mestre Sala ali, meus amados, surpreso, chama o esposo e diz: olha, as pessoas servem primeiro o bom vinho, e depois de terem bebido o bom vinho, então é que se serve o inferior. Mas até agora tu tem guardado o melhor vinho, louvado seja Deus. Que é que eu aprendo com essa palavra maravilhosa aos nossos corações nessa manhã, louvado seja Deus? Que o melhor de Deus, meus amados, para mim e para a tua vida, não está no começo, não está no meio, mas está no fim. Há pessoas, meus amados, querendo viver o sobrenatural de Deus no começo, louvado seja Deus. Estão apressadas para provar o sobrenatural de Deus, louvado seja Deus. Mas a Bíblia aqui nos relata, meus amados, que o melhor de Deus não está no começo, não está no meio, perdão, mas está no fim.
Louvado seja Deus. Então, para que eu e você provemos, louvado seja Deus, para que eu e você possamos contemplar o melhor de Deus, o agir, o operar de Deus, né? O que Deus tem preparado, o que Deus tem guardado para mim e para você, que é coisas grandes, coisas poderosas, maravilhosas. Nós precisamos ser perseverantes em meio à caminhada. Nós precisamos ser constantes em meio à caminhada. Louvado seja Deus. Nós precisamos, meus amados, entender que a caminhada ela é longa. E nós só provaremos o melhor de Deus, do que Deus tem preparado para nós, se a gente for fiel até o fim. Louvado seja Deus dessa jornada. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor, meus amados, nos diz no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, e o que perseverar até o fim, esse será salvo. Louvado seja Deus. Há pessoas que começam, meus amados, a caminhada com Deus, mas desistem. Então essas pessoas, elas não estão aptas, não estão preparadas a provar o melhor de Deus sobre as suas vidas. Há pessoas que começam, meus amados, e chegam até o meio da caminhada, mas também desistem. Essas pessoas estão querendo, meus amados, provar o que Deus tem preparado para somente aqueles que perseverarem até o fim. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você crê nesse Deus grande, nesse Deus poderoso, nesse Deus maravilhoso, que tem coisas grandes, firmes e poderosas preparadas para mim e para você, seja perseverante até o fim. Louvado seja Deus. Tem coisas grandes, coisas maravilhosas preparadas para mim e para você. A palavra do Senhor diz, meus amados, em Eclesiastes 7:9, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Com Deus, o melhor não é o começo, mas o fim. Então vai perseverando, vai caminhando com perseverança, com constância até o fim, porque é no fim que Deus tem algo poderoso e maravilhoso para te entregar. A palavra do Senhor diz em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ei, até a morte, até o fim. Seja fiel até o fim na caminhada com Deus, porque o que Deus tem preparado para você, meu amado, nem está no começo, nem está no meio, está no fim. Louvado seja Deus. As coisas que o olho humano não viu, que o ouvido humano não ouviu e que nem penetrou o coração dos homens, está preparada para mim e para você vivermos no final. Louvado seja Deus. Ele tem uma coroa de glória, de bênção para mim e para você. Recebe essa palavra ao teu coração. O melhor de Deus para mim e para você está no final. Deus abençoe grandemente a minha e a tua vida em nome de Jesus. Fica com Deus.